Fala galera, beleza? Professor Marden Moura aqui com você na aula inaugural do nosso curso Imersão Enem, 70 dias para o Enem, o caminho para a sua aprovação. Satisfação enorme estar aqui com você, nosso aluno de todo o Brasil, satisfação poder contribuir para que você realize o seu grande sonho, que é ser aprovado numa universidade. Antes de mais, eu preciso me apresentar para você que não me conhece, para você que está chegando aqui de paraquedas, para você que de uma forma ou de outra chegou aqui por uma indicação, ou porque viu uma propaganda, ou além do mais pode ter chegado aqui simplesmente porque estava procurando algum conteúdo específico no YouTube e acabou se deparando com o nosso canal. Eu sou o professor Marden Moura, professor de Ciências Humanas há quase 10 anos, sou formado em Filosofia, formado em História e estou terminando também a graduação em Letras. Tenho especialização em Sociologia, especialização em Psicanálise, mestrado em Filosofia e estou terminando agora também o meu doutorado em Filosofia. Estou atualmente também terminando uma pós-graduação em avaliação educacional. Todo esse estudo, toda essa vontade de aprender mais para levar para você, meu querido aluno desse nosso Brasil, o melhor conteúdo e a melhor estratégia de resolução de questões de uma prova como é a prova do Enem. É preciso dizer para você que esse curso ele foi criado não de uma hora para outra, mas ele foi todo pensado para poder fazer você, aluno que tem dificuldades como ficar em dúvida entre duas alternativas e sempre marcar errada, ou para você que tem dificuldade de compreender teorias filosóficas, ou ainda para você que sempre se depara com textos que trazem temas de história os quais você nunca viu. Esse curso é especificamente para você. Esse curso é para sanar as lacunas da tua formação. Esse curso é para te ensinar como a prova do Enem funciona. Esse curso é para que o professor Marden segure na tua mão e te leve à porta da universidade. Seja muito bem-vindo. Essa é a nossa primeira aula. Eu estou apresentando minimamente o que nós vamos fazer aqui, mas daqui a pouco nós vamos de fato para o conteúdo. Para você que está chegando aqui, conhecer o conteúdo do professor Marden, para você que está chegando aqui, conhecer como é o nosso trabalho e se tornar mais um a caminhar conosco rumo à aprovação. Vejam bem, pessoal, no ano de 2020, ano da pandemia, eu senti muito a necessidade, já com algum tempo de docência, de me aproximar e entender o que é a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Pessoal, eu fui parar para estudar o Enem, eu fui parar para tentar compreender aqui em Fortaleza, que é a cidade de onde eu estou ministrando essa aula para você. Nós temos um curso de Humanas, que é o curso de Humanas GIFs, Geografia, História, Filosofia e Sociologia. E esse curso nasceu justamente de 4 pessoas que se encontraram e disseram: nós precisamos compreender a prova do Enem, nós precisamos acabar com essa ideia de que o conteúdo determina a nossa forma de fazer a prova. Nós precisamos entender o que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Nos debruçamos sobre vasta bibliografia, tentamos aprender com os maiores especialistas do Brasil e é aquela história, aqueles que procuram acham. Nós achamos uma metodologia que tem sido empreendida por vários alunos, vocês podem constatar isso. Olhando lá no nosso Instagram, os stories, tem um story lá que é um destaque, especificamente mostrando os testemunhos dos alunos que passaram por nós. E é justamente isso que nós queremos ampliar para todo o Brasil, uma forma de você entender a prova do Enem para você se dar cada vez melhor. Nesse curso, o que é que nós nos propomos a fazer? Eu vou trazer para vocês, obviamente, conteúdo, muito conteúdo. Eu vou trazer para vocês algumas coisas que estão por trás da prova do Enem, como, por exemplo,
quem é o regente de uma questão. Professor, como assim o regente de uma questão? Isso aí você vai saber no nosso curso. Você vai aprender no nosso curso que é o PPT. E não, pessoal, PPT não é PowerPoint, pelo amor de Deus, bebê, olhe para mim. PPT é o princípio da primazia textual. Sabe quando você fica em dúvida entre duas alternativas e você acaba marcando a errada? É porque você não entende o que é o PPT, o princípio da primazia textual. Eu, nesse curso, vou te ensinar essa estratégia poderosa de entender o que é o PPT e como fazer o texto de uma questão do Enem trabalhar a seu favor, pessoal. Olha que coisa linda. Nesse curso também, nós vamos entender a estrutura da prova do Enem a partir da própria prova. O que foi que eu fiz? Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou mostrar, fica aí conosco, daqui a pouco eu vou mostrar um PDF, um material que você pode acessá-lo gratuitamente, tá certo? Entrando nos nossos grupos de WhatsApp, fazendo a pré-inscrição no nosso curso. Você pode acessar isso gratuitamente no momento que você entender que a nossa perspectiva aqui é a seguinte, olha só, o nosso material, ele vai mostrar para você todas as questões, por exemplo, do Enem último que nós tivemos, o Enem de 2021. Pessoal, no momento que você pegar essa prova do Enem de 2021, você vai dizer assim, professor, essa sua prova aqui não tem nada de mais do que aquelas provas que eu encontro na internet. Aí é que você se engana. Porque nessa prova, nesse e-book que eu montei para você, nesse material para você que vai estar conosco no nosso curso, é uma prova, é um material que traz dados muito importantes. Por exemplo, qual a alternativa mais marcada, qual é a porcentagem de candidatos que acertam essa questão. Eu vou mostrar tudo isso para você e eu vou explicar por que que alguns candidatos eles marcaram uma questão ao invés de outra. Nesse curso você vai ter à sua disposição a expertise de um professor que entende de elaboração de questões estilo Enem e você vai se deparar com uma gama, quantidade muito grande de questões estilo Enem para que você possa treinar para que no dia da prova do Enem você chegue extremamente afiado. Esse é o nosso grande propósito. Mas, professor, eu não vou fazer só a prova do Enem. Professor, eu vou fazer USP, Unicamp. Esse curso é para você. Professor, não vou fazer USP, Unicamp, eu vou fazer um estadual. Se você vai fazer um estadual, como por exemplo a UES, você que se inscreveu no nosso curso, você vai ganhar um livro, olha só, um livro que eu escrevi, comentando todos os tópicos do edital de filosofia da Universidade Estadual do Ceará. Além do mais, nesse livro você vai ter acesso, pessoal, acesso a absolutamente todas as questões da primeira e segunda fase de filosofia. Meu povo, vocês só não vão acertar as questões de filosofia que a UES coloca se vocês não quiserem. Esse material, ele perpassa todo o edital. Ele garante que você chegue na prova da UES extremamente preparado. Mas, professor, eu não vou fazer o UES, não. Eu vou fazer uma particular. Esse curso é para você. Mas, professor, eu vou fazer uma particular aí de Fortaleza, como, por exemplo, Unicristos e Unifor. Nós vamos ter módulos específicos para você. Você que vai fazer o USP, Unicamp, nós vamos trabalhar a grande matriz de referências de ciências humanas, que é a matriz do Enem, mas nós vamos pincelar especificidades de cada um dos vestibulares aos quais você, nosso querido aluno, pretende fazer. Nós vamos disponibilizar para vocês várias videoaulas gravadas para que vocês cheguem afiados em qualquer conteúdo e possam, de fato, se dar muito bem nos certames aos quais vocês se destinam, ok? Chega de bate-papo, chega de enchimento de linguiça, você já sabe o que vai ser nosso curso e agora nós vamos justamente resolver questões, nós vamos trabalhar um conteúdo em cima de uma habilidade que é absolutamente central na prova de ciências humanas do Enem, seja ele qual for. Vem comigo? E aí você chega aqui e diz assim, esse professor anunciou uma série de coisas aí, mas ainda não mostrou conteúdo, não falou como é que ele vai trabalhar. Pois bem, pessoal, o que eu resolvi fazer? Nessa aula 1, que é a aula inaugural do nosso curso, obviamente,
eu não posso dar aqui todas as fichas do jogo, tá certo? Mas eu vou fazer você compreender direitinho a minha metodologia, eu vou fazer você compreender direitinho, daqui a pouco vocês vão ver o nosso material, como é que ele vai chegar nas suas mãos, e você vai compreender direitinho a nossa metodologia, por meio da qual você vai conseguir se dar muito bem no Exame Nacional do Ensino Médio. Veja bem, para essa aula inaugural, eu resolvi trabalhar com vocês, pessoal, a chamada habilidade de número 4. Professor, por que você quer trabalhar a habilidade de número 4? Você não vai trabalhar conteúdo, eu vou trabalhar conteúdo em cima da habilidade de número 4. Mas por que entre as 30 habilidades, o professor Marden resolveu escolher a habilidade de número 4? Bem, você que vai ficar na nossa live até o final, você que vai ficar na nossa aula até o final, vai saber disso no final da aula. Infelizmente, eu não posso dizer isso para você agora, porque você precisa constatar pela sua própria análise crítica que essa habilidade ela vai ter algo importante que vai turbinar, que vai dar um up na tua preparação para o vestibular. Professor, o que é essa habilidade 4? Pessoal, você que não é nosso aluno, você que não é acostumado à nossa metodologia, que está chegando aqui por acaso, você deve se perguntar assim, primeiro, você sabe o que são as habilidades? As 30 habilidades da matriz de referências do Enem relacionadas às ciências humanas, elas especificam raciocínios por meio dos quais as questões do Enem elas vão ser construídas. A habilidade 4 diz assim, comparar pontos de vistas expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Veja, a habilidade número 4, ela quer fazer o quê? Ela quer exigir de você, meu querido aluno, minha querida aluna, que você seja capaz de fazer uma comparação. Primeira dica do professor Marden, tira da tua cabeça a ideia equivocada de que comparar é só dizer o que tem diferente. Claro que não. Quando você compara, você está minimamente dizendo o que tem diferente, quais são as convergências, obviamente também as divergências, se um texto complementa o outro, etc. Comparar é uma tarefa que não necessariamente se reduz a divergências, beleza? É isso que eu quero que você coloque na sua cabecinha. Veja bem, a primeira questão que eu vou já apresentar para vocês, ela vai exigir uma comparação, pessoal, entre os chamados, presta atenção, textos filosóficos, tá? Então, a habilidade de número 4, que vai exigir de nós a tarefa de comparar, ela vai pedir que nós sejamos capazes de compararmos textos filosóficos, beleza? Atenção, bebês! Na questão que nós vamos resolver, nós temos aí textos filosóficos de dois filósofos que estão interligados à doutrina do chamado contratualismo. Se liga, pessoal. Professor, eu não sei o que é que significa contratualismo. Aí você aproveita a nossa aula gratuita para você anotar, porque vai que isso aparece no Enem de novo, ou seja, já apareceu. Contratualismo nada mais é do que uma doutrina filosófica moderna que explica a origem do Estado. Ou seja, se eu sou um filósofo contratualista, assim como fora Hobbes e Rousseau, eu vou tentar explicar como surgiu o Estado. Mas, professor, o Estado, a sociedade civil, não sempre existiu, não, para os contratualistas, não.
Para os contratualistas, você que é nosso aluno, você que está chegando aqui, atenção. A sociedade civil, o Estado, é fruto de um pacto que pessoas realizam com o objetivo de, uma forma ou de outra, melhorar o convívio social, melhorar as suas próprias vidas, tá bom, pessoal? Guarda isso no coração. Contratualismo nada mais é do que uma doutrina filosófica moderna que explica a origem do Estado ou a origem da sociedade civil. Quero que você guarde isso na sua cabecinha. Por quê? Que a questão que nós vamos resolver agora, ela vai exigir de nós uma comparação. Uma comparação, atenção, entre um texto filosófico de Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, que são filósofos contratualistas. Presta atenção. Se o Estado surge, eu tenho que me perguntar o seguinte: o que é que existia antes da existência desse Estado? O que é que eu posso dizer que havia antes do Estado? Bem, os filósofos contratualistas, eles são categóricos em explicar isso pra gente. Eles dizem assim, é simples. Antes de haver Estado, o Estado foi precedido por um chamado Estado, olha só, Estado de natureza, certo? O Estado foi precedido por um estado de natureza. Qual é, Marden, a característica desse chamado estado de natureza? Certo? Queria que você guardasse isso. O estado de natureza é o estado, certo, em que nós temos a chamada anomia. Mas, professor, eu não sei o que é anomia. Cuidado, viu, bebê? Não é anemia, não. É anomia. Anomia significa ausência de normas ou ausência de leis. O Estado, então, ele é caracterizado pelo quê? Ele é caracterizado pela existência das leis. Como é que nós chamamos isso? Atenção aqui, ó. O Estado, ele é caracterizado pelo chamado direito positivo. O que é o direito positivo? São as leis escritas, as leis objetivas que regulam a sociedade e os indivíduos que estão nela. Esse estado de natureza, certo? Ele existia sem nenhum tipo de lei social. E aí, pelos vários problemas que esse estado de natureza suscitou, os homens que estavam lá resolveram fazer o quê? Um pacto. Esse pacto, ele resultou exatamente na sociedade civil ou no Estado, certo? Então, eu gostaria que você guardasse isso na sua cabecinha e guardasse outra coisa fundamental. Atenção, bebê, olhe para cá. Nós vamos ser exigidos a realizar uma tarefa de comparar. Beleza? Se liga só nessa questão que vai aparecer agora. Eu vou ficar pequenininho, tá certo? Vou ficar pequenininho. Vai aparecer um slide aí, não se assustem, tá bom? Com o slide que vai aparecer, certo? Vou tomar uma águazinha, porque eu tô falando já há algum tempo, tá? E o pessoal diz assim, toma água, para não perder a voz. E aí, eu vou colocar para você agora aqui a questão, tá certo? Olha só. Olha a questão, olha você que é nosso aluno, olha como você vai receber as questões estilo Enem na sua mãozinha, bebê. Você vai receber assim, ó, nesse layout magnífico que vai dizer para você qual é a habilidade, certo? Olha só a habilidade 4, gente, ó, comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Olha só uma coisa importantíssima, o material que eu vou te dar, ele vai te oferecer isso aqui, ó. A quantidade de acertos, certo? Que uma dessas questões, que no caso é a questão que a gente vai resolver da habilidade 4, ela teve. Apenas 31,4%
dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, eles conseguiram resolver esse item, essa questão estilo Enem, tá bom? Olha só, essa questão, eu quero começar dizendo isso para você, ela não é uma questão simples não, ela é uma questão, difícil, certo? Ela é uma questão difícil. Quero que você guarde isso. E eu quero que você saiba que se você fosse meu aluno, no ano em que essa questão apareceu, você teria conseguido resolvê-la. Ai, professor, eu escutei falar que se eu acertar questões difíceis, a minha nota vai cair. Só se você errar as fáceis. Mas as questões difíceis, na verdade, todas as questões da prova do Enem, principalmente para você que quer aquele curso tão concorrido, elas precisam ser acertadas todas. A sua nota vai cair quando você acerta uma questão fácil e erra uma difícil. Estudando comigo, esse perigo ele vai ser minimizado, tá? Na tua estratégia de prova. Olha só a questão que nós temos. Pessoal, mais uma vez, para você que não é nosso aluno, presta atenção. Toda questão estilo Enem, olha para mim, olha aqui na bila do meu olho. Bebê, toda questão estilo Enem, ela é feita para ser resolvida a partir do comando. Comando é esse texto que tem bem aqui, certo? Vou colocar aqui T de texto, C, comando. Texto, comando. Marden, o que é o texto comando? Texto comando é o regente da questão. Eu tenho que entender o que é que o comando quer para eu conseguir resolver essa questão. Observe o que é que esse comando diz. Ele diz assim, os trechos, tá? Apresentam divergências. Opa! Ele já está me dizendo que os dois trechos, eles vão apresentar divergências, tá? Então, o trecho 1, ele tem uma divergência em relação ao texto 2 e o texto 2 deve ter uma divergência em relação ao texto 1. Obviamente que para eu saber qual é essa divergência, eu vou precisar compará-los. Eu vou precisar entender o que tem no texto 1, entender o que tem no texto 2 e observar qual é essa divergência. Só que esse comando, ele é bem peculiar. Ele diz pra gente, em parte, no que é que se caracteriza essa divergência. Ele diz assim, presta atenção. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de alguma coisa. Olha o que é que ele está dizendo pra gente. Pessoal, vamos aprender a diluir o comando. Professor, o que é diluir o comando de uma questão estilo Enem? Atenção, com o passar do tempo, você vai observar que você vai fazer isso naturalmente. Esse comando está dizendo assim, no texto, eu estou apresentando divergências conceituais entre os autores. Esse que está bem aqui, pessoal, e aí a importância da linguagem, que a gente vai trabalhar aqui também em alguns momentos. É um pronome relativo. Eu poderia colocar um ponto aqui, o trecho apresenta divergências conceituais entre os autores. Ponto. Esses autores, no lugar do que, esse que é um pronome relativo que se refere a autores, e aí eu poderia começar. Esses autores, eles sustentam uma coisa. Esses autores, eles sustentam um entendimento. Qual é o entendimento? O entendimento que a igualdade entre os homens, olha só, os autores que divergem em pontos de vista, certo? Eles divergem acerca do ponto de vista de que a igualdade entre os homens, ela se dá, ela acontece, ela de fato existe em razão, em virtude de alguma coisa. Por que que existe a igualdade entre os homens? Igualdade essa que vai ser vista no entendimento de cada um desses autores como algo divergente. De novo, os trechos apresentam divergências conceituais. Ponto. Esses autores dos trechos sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de alguma coisa. A igualdade entre os homens se dá em virtude de alguma coisa. A igualdade dos homens acontece por causa de alguma coisa. Certo? Eu quero saber por que que existe essa igualdade entre os homens, que é
o núcleo da divergência entre um pensador e outro. Se você não compreender esse comando assim, eu estou fazendo devagar isso para você entender. Se você não compreender assim, certamente você vai fazer como muita gente, que marcou a alternativa correta. A alternativa incorreta, desculpa. Observe aí, a alternativa que foi menos marcada foi a alternativa E. Nós temos aí 10% de candidatos que marcaram. Você quer estar nesses 10%? Quer não, né? Você quer acertar essa questão, então fica ligado. Olha o que é que o texto 1 diz. Vou aumentar aqui para vocês, tá? E para mim também, obviamente. Eu vou ler com vocês calmamente, porque o nosso objetivo aqui é apresentar o modo como deve ser realizada a resolução de uma questão estilo Enem, tá bom? Eu não estou preocupado nesse momento na agilidade da resolução. Eu estou preocupado que você entenda, certo? O caminho da resolução. Porque é só depois que a gente sabe fazer um caminho que a gente consegue acelerar esse caminho. Perfeito, pessoal? Olha o que é que diz o texto 1, pessoal. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que o homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. O que é que ele está dizendo nesse texto? Aquilo que é válido no tempo de guerra é válido também para aquele tempo em que o homem não tem segurança nenhuma, que não existe polícia, que não existe exército, que não existe justiça. E aí o homem tem que fazer o quê? Ele tem que, de alguma forma, garantir a sua segurança por meio da sua própria força e invenção. Pessoal, olha o que é que eu disse para vocês. Se tem Estado, tem lei. E a lei faz o quê? A lei protege o indivíduo, protege a coletividade do arbítrio e da força de um outro. O que é que o Thomas Hobbes está dizendo? O Thomas Hobbes está dizendo assim, pessoal, toda e qualquer situação válida em tempo de guerra é válida também para as pessoas que estão no mundo em que não há direito positivo. Ora, o mundo, a sociedade, a situação em que não tem direito positivo a situação é a sociedade que não tem Estado. Isso é o estado de natureza. No estado de natureza, o que vale para que nós asseguremos a nossa existência é a nossa própria força e a nossa própria invenção. Por isso, a famosa frase de Thomas Hobbes, em latim, homo opus homini, ou seja, o homem é o lobo do homem. O homem entra em confronto com o próprio homem. O homem é o lobo do homem. O homem é mau. Ele está numa situação de guerra constante. Porque para ele garantir a sua existência e a sua segurança, ele precisa se valer de quê? Da sua própria força. Certo? Então, os homens, eles estão no estado de natureza numa situação comum. Essa situação comum é o quê? Para eles se defenderem, eles precisam se utilizar das suas próprias forças. Beleza? Por quê? Porque não tem Estado, não tem direito positivo e não tem uma instituição capaz de garantir a segurança desse indivíduo, tá? Olha o segundo texto, tá bom, pessoal? Observe que esse segundo texto de Rousseau, se você estuda bem filosofia, se você estuda bem ciências humanas, Hobbes e Rousseau já têm pensamentos absolutamente divergentes. Mas eu quero saber aqui nesses textos qual é a divergência. Onde é que eles estão divergindo? E aí o próprio texto comando já me diz, eles divergem de modo conceitual, porque eles têm um entendimento que a igualdade entre os homens acontece em razão de alguma coisa. Por que acontece essa igualdade? Os homens são iguais por quê? Certo? Porque eles estão submetidos a uma situação comum. No caso de Thomas Hobbes, a situação comum é a situação de violência que está aqui no estado de natureza. Vamos ver o Rousseau agora, atenção. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Olha só o que é que o Rousseau está dizendo. Nós, no caso, esse nós se refere ao próprio pensador Rousseau, não vamos concluir com Hobbes
que o homem seja naturalmente mal. Ou seja, o texto 1 estava dizendo que o homem para Hobbes, no estado de natureza, ele é mal, porque ele tem sempre que se garantir pela sua força e tudo aquilo que é válido no tempo de guerra também é válido naquele tempo em que o homem precisa se utilizar dessa força para preservar a sua segurança. Ora, pessoal, atenção, o Rousseau está dizendo assim, bebê, o Hobbes não tinha nenhuma ideia de bondade, então por isso ele dizia assim, eu não tenho essa ideia de bondade, então todos os homens são maus. Olha o que é que o Rousseau diz, bebê, ó. Esse autor, quem é esse autor? O Hobbes. Ele deveria dizer que, sendo estado de natureza, tá aqui, o estado em que há ausência de leis, sendo o estado de natureza, aquele em que o cuidado da nossa conservação é menos prejudicial à dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Olha o que é que o Rousseau está dizendo. No estado de natureza, certo? Que é o estado mais apropriado à nossa própria conservação, ou seja, à nossa própria existência. Lá no estado de natureza, eu não precisava me preocupar se eu ia ser roubado. No estado de natureza, eu não precisava me preocupar em ter emprego. No estado de natureza, eu não precisava me preocupar se eu seria ou não humilhado por alguém. Olha o que é que o Rousseau está dizendo, pessoal. O Hobbes deveria dizer que, sendo esse estado de natureza, aquele em que o cuidado da nossa conservação, o cuidado da nossa vida é menos prejudicial à vida dos outros, esse estado é o estado da paz, é o estado da bondade. É o estado de quê? É o estado em que o homem ele vai estar vivendo bem. Por isso é o estado mais conveniente para o gênero humano, para a sociedade humana, o estado de natureza. Certo? Então observe que os dois, de modo indireto, tanto no texto 1 quanto no texto 2, eles estão falando do estado de natureza. Observem que, se nós fizermos uma comparação desses textos filosóficos, que são textos de filósofos contratualistas, nós observaremos que esses textos eles estão apresentando uma divergência. Divergência de quê, professor? Divergência acerca da ideia de que a igualdade entre os homens, ela só pode se dar em razão de quê? Ela só pode se dar em razão de uma predisposição ao conhecimento erradíssimo. Pessoal, o conhecimento é uma questão epistêmica. Epistêmica vem de teoria do conhecimento. Os textos não estão falando de teoria do conhecimento. Marden, submissão ao transcendente. Transcendente é aquilo que extrapola a nossa realidade física. Por exemplo, Deus é transcendente. Os textos não estão falando sobre algo que está fora da nossa realidade. Eles estão falando da nossa situação no estado de natureza. Para Hobbes, no estado de natureza, vale tudo porque nós precisamos nos utilizar da nossa força para sobreviver. E para Rousseau, o estado de natureza é o estado mais propício à vida humana porque é o estado da paz. Gente, é simples, não pode ser essa. Aí, olha o que é que diz AC. Tradição epistemológica, errado. Conhecimento e epistemologia são sinônimos, tá certo, pessoal? Os textos não estão falando acerca do processo de obtenção do conhecimento. Olha a D, condição original. Oxe, condição original quer dizer a nossa condição de origem, o nosso modo de vida originário, sinônimo de estado, certo? Sinônimo de estado de natureza. Tá certo, pessoal? Sinônimo de estado de natureza. Isso é a nossa condição natural. No caso, para Hobbes, os homens no estado de natureza são iguais, porque eles são marcados por uma maldade. E, no caso, para Rousseau, os homens eles são marcados por uma igualdade, porque no estado de natureza, que é o estado mais propício à vida desses homens, eles são absolutamente bons. Marden, por que não pode ser vocação política, bebês? Porque vocação política só existe aqui, na sociedade civil,
tá? Só existe onde você tem direito positivo, tá? Tô colocando aqui a questão em tela cheia para vocês, tá, pessoal? Para que vocês entendam o seguinte, olha só a quantidade de pessoas que marcaram a alternativa A, 32%. A mesma quantidade de pessoas que marcaram a alternativa D, 32%, tá certo? Espero que você tenha entendido e que você jamais erre uma questão dessa. Por quê? Porque essa questão ela vai pontuar muito na tua prova, certo? Tô dando spoiler do que eu vou dizer sobre a habilidade 4, beleza? Tranquilo? Me deixa grande de novo, Patrícia, por favor. Olha só o que acontece, meu povo, ó. Habilidade 4... ela está exigindo da gente uma comparação. Professor, eu sei comparar. Eu sei que você sabe. Resta saber se você sabe comparar textos filosóficos. Resta saber se você sabe comparar textos históricos e situações históricas que muitas vezes, pessoal, não são descritas aonde? Em um livro didático, tá? Mas, professor, tudo que eu estudo no meu livro didático cai no Enem. É mesmo? Mas, professor, tudo que o meu professor fala cai no Enem. É mesmo, pessoal? Nós vamos fazer uma questão agora, tá certo? Que eu vou fazer essa questão de uma maneira diferente de como eu fiz essa aqui. Essa questão eu apresentei para vocês alguns tópicos do conteúdo antes mesmo de ir para a questão. A próxima questão ela vai ser um pouco diferente. Eu vou trabalhar essa questão no eixo cognitivo 1 do Exame Nacional do Ensino Médio. Professor, qual é o eixo cognitivo 1? Olha aqui na bila do meu olho, pessoal. Ó, o eixo cognitivo número 1 é o eixo que diz: eu preciso que o aluno que vai fazer a prova do Enem, ele domine linguagens. E as linguagens aqui, elas não se resumem à língua portuguesa. Elas se resumem a várias outras línguas, mas a língua portuguesa aqui, ela é central, porque é a língua portuguesa que abre o horizonte de cada estudante, de cada discente para o mundo. Nós, no caso do Brasil, falamos em português e necessariamente é por meio da linguagem, no caso a língua portuguesa, que nós vamos ampliando o nosso repertório vocabular. Olha o que é que essa questão dizia. Por favor, Patrícia, pode me deixar pequeno de novo. A gente vai colocar a questão para vocês, tá bom, pessoal? Olha só, pessoal, questão também de onde, ó? Da habilidade de número 4. Marden, essa questão é da habilidade de número 4. Questão da habilidade de número 4. Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Pessoal, essa questão eu vou começar dizendo para vocês, não é por causa do nível de acerto não, tá? Mas ela também é uma questão difícil, certo? Ela é uma questão difícil. E como uma questão difícil, essa questão ela vai ser respondida por nós de um modo bem mais direto do que a outra. Porque agora você já sabe no que é que consiste uma comparação. A comparação da questão anterior, ela estava exigindo o quê? Ela estava exigindo uma comparação, mas ela queria uma comparação que o aluno fosse capaz de identificar as divergências acerca do entendimento dos dois filósofos, de onde o ser humano ele tinha igualdade uns com os outros. Olha o que é que essa questão diz. Vou dar um zoomzinho aqui para vocês, ó. Fica melhor para todo mundo, para vocês que estão acompanhando a questão e para mim. Tá certo? Olha o que a questão diz. Toda questão estilo Enem, você que não é nosso aluno, aprenda isso. Ela foi feita para ser resolvida a partir do texto comando. Eu vou bater nessa tecla com vocês até dar uma dor. Olha o que é que diz o texto comando, presta atenção. O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de que... Está dizendo assim, olha, eu quero que você me diga qual é a ideia comum tanto no texto 1 quanto no texto 2. Mas, professor, para isso eu preciso comparar? Claro, cara de banana. Comparar nem sempre é mostrar divergência.
Esse caso aqui, ele está pedindo para que você compare, para você mostrar uma convergência. Agora eu vou dar um outro pulo do gato para você que está me acompanhando aqui agora. Ó. Vamos diluir o comando. Professor, como é que dilui o comando? Você está cansado na hora da prova, essa questão é a questão de número 90, você conseguiu chegar na questão de número 90 de ciências humanas. Sucesso, mas é uma questão que você não quer perder. Olha o que é que você faz. O ponto de convergência, certo? O ponto de convergência consiste na ideia de que há. Gente, é isso que o comando quer. Ele quer que você olhe qual é o ponto de convergência que existe tanto no texto 1 quanto no texto 2. O que é comum a esses dois textos. Certo? O que está entre parênteses aí, o que eu acabei de colocar entre parênteses para vocês, ó, entre as realidades sociopolíticas indicadas no texto, é simplesmente o contexto do comando. O comando, o centro do comando aqui eu quero que você seja capaz de olhar para os textos e, ao comparar ambos os textos, me dizer qual é o ponto de convergência deles. Marden, essa questão é da habilidade 4 mesmo? Tá aí para você, ó. Questão da habilidade 4 e observa, pessoal, 23% de acerto dessa questão. O que, professor? 23% de acerto dessa questão. O que, professor? 23% de acerto dessa questão. Não quero que você, meu aluno, perca uma questão dessa. Mas, professor, é uma questão difícil. Já lhe disse que você vai acertar as questões fáceis. Para você, o grande diferencial que vai acertar as questões fáceis é acertar as questões difíceis. Porque não é que a questão difícil valha menos. Ao contrário, questão difícil vale mais. Quando é que a questão difícil ela vai, desculpa a expressão, vou usar a expressão feia não. Quando é que as questões difíceis elas vão destruir a sua nota? Quando você acertar as fáceis e errar as difíceis. É por isso que você precisa minimamente ter conhecimento do nível de cada questão do Exame Nacional do Ensino Médio. Professor, no curso nós vamos aprender isso? É claro que nós vamos aprender isso, pessoal. Bebês, eu quero ponto de convergência. Vamos lá no texto 1. Olha que texto lindo, meu povo. Olha que texto lindo. Eu sou apaixonado por essa questão. Diz assim, ó. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Olha só o que ele está dizendo. A primeira coisa que nos vem à mente é o nome de Solon, quando a terra e a dívida são mencionadas juntas. Certo? Se eu tenho terra e eu, de alguma forma, não consegui pagar, eu tenho uma dívida com aquela terra. Então, terra e dívida sendo mencionadas juntas, não há como nós não nos lembrarmos de Solon, tá? Continuemos. Logo depois de 600 a.C., certo? Ou seja, logo depois do século VII, antes da era cristã, ele, Solon, foi designado legislador. O legislador é aquele que vai, de alguma forma, propor as leis. Mas observem, Solon não era qualquer tipo de legislador, não. O Solon é aquele legislador em Atenas que tem poderes até então sem precedentes. Ou seja, ninguém nunca teve os poderes que Solon tem em mãos, meu povo. O que vai acontecer? A gente tem que se perguntar assim, por que Solon, legislador, ele tem poderes que até então eram sem precedentes? O texto vai dizer pra gente. É porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados. Ei, se a redistribuição de terras e o cancelamento de dívidas não podiam continuar bloqueados, pessoal, é brincadeira, é porque estava bloqueado. Ora, se eu vou redistribuir terra, se eu vou cancelar dívida, e eu não posso, e eu preciso fazer isso, é porque alguém não fez ou alguém cancelou. Estavam canceladas, não se podia redistribuir terra e cancelar dívidas. O que é que o Solon vai fazer? Ele vai propor leis, ele é o legislador, certo?
a redistribuição de terras, a redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados por quem? Pela oligarquia dos proprietários de terra. E como era que eles conseguiam cancelar, como é que eles conseguiam, de alguma forma, bloquear o cancelamento das dívidas e como é que eles conseguiam bloquear a redistribuição da terra? Eles conseguiam fazer isso por meio da força ou de pequenas concessões. Então, por meio de concessões, por meio do uso da força, os oligarcas, donos de quê? Donos da terra, eles não permitiam que houvesse uma redistribuição de terras e que dívidas fossem canceladas. Para que é que Solon existe? Solon existe porque não era mais aceitável que essa situação que eleva os oligarcas donos das terras continuasse a existir. Então Solon vai lutar contra isso e vai criar leis para quê? Vai criar leis para impedir que esses oligarcas, donos e proprietários da terra, impeçam alguém de fazer o quê? Cancelar as dívidas, certo? Impedir de cancelar as dívidas e impedir alguém de quê? Impedir alguém de redistribuir as terras. Para isso eu crio uma lei, certo? Olha o que é que o texto 2 diz pra gente. Atenção, olha o que o texto 2 diz. Você entendeu o que é que o texto 1 está tratando. Olha o que é que o texto 2 diz. Observe que até agora eu só fui no texto. Eu não toquei com você em nada, absolutamente em nada do conteúdo como eu fiz na questão anterior. Por favor, Patrícia, me deixa grande de novo aqui rapidinho. Olha cá, pessoal, rapidinho, ó. Na questão anterior, vou já pro texto 2. Na questão anterior, o que foi que eu fiz com vocês? Eu apresentei aqui, certo? Um background, eu apresentei para você, eu mostrei para você, de alguma forma, alguns conteúdos que tornaram a resolução da questão mais fácil. Nessa questão que a gente está fazendo agora, eu não estou apresentando nada, eu estou lendo os textos com você. Eu estou analisando os textos com você. É óbvio que para isso eu preciso dar aula de história para saber o que é um legislador, para eu saber a situação das pessoas dentro de Atenas no século 7 e 6 da era cristã, antes da era cristã, desculpa. Eu preciso dar aula de história para isso. Mas aqui eu não tratei nenhum desses aspectos com vocês. O que é que eu fiz com você? Eu simplesmente dei para vocês uma análise textual. Essa análise textual diz o quê? Solon vai criar leis que vão de encontro aos chamados oligarcas proprietários de terra. Por quê? Porque esses oligarcas, eles bloqueavam que o cancelamento das dívidas, muitas vezes de pessoas pobres, certo? Aí alguém ia lá e perdoava porque a pessoa pobre não podia pagar. Aí, não senhor, bloqueia esse cancelamento. Ele vai ter que me pagar, se vira, papai. Tô nem aí. E eles bloqueavam também o que? A redistribuição da terra. Não vou distribuir minha terra para ninguém, não. A terra é minha. Beleza? Texto 2. Vamos lá, Patrícia, me deixa pequeno de novo. Olha o texto para vocês aí, ó. Texto 2. A lei das 12 tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano. Opa! Lá no texto 1, nós temos a figura do legislador. O legislador é o que cria leis. A lei das 12 tábuas, se tornando um dos textos fundamentais do direito romano, ela também versa sobre a existência das leis, tá? Olha só coisas que podem ser utilizadas por nós para, ao comparar os textos, chegarmos à ideia sobre a qual eles convergem. Uma das principais heranças romanas que chegaram até nós foi a lei das 12 tábuas. A publicação dessas leis por volta, olha o ano, lá em cima era 600 a.C., aqui ó, 450 a.C., temporalidades relativamente próximas para a historiografia. A publicação dessas leis por volta de 450 a.C. foi importante para o conhecimento das regras do jogo da vida em sociedade
E a publicação dessas leis, olha só, a publicação dessas leis é um instrumento favorável ao homem comum. Quem é o homem comum? Aquele que não é o oligarca. Quem é o homem comum? Aquele que não é o imperador. Quem é o homem comum? Aquele que não está acima dos demais, aquele que vive a vida pública. Essa publicação, a publicação da lei das 12 tábuas, bebês, olhem para mim, olha que coisa linda, meu amor. Ela, a publicação das leis, é um instrumento favorável ao homem comum. E aí ele mata a questão pra gente, ó. E potencialmente limitador da hegemonia e do arbítrio dos poderosos. O que é que a lei vai fazer? Ela vai limitar a hegemonia e o arbítrio dos poderosos. Lá em cima, o que é que a lei vai fazer? Eu vou utilizar uma expressão do texto 2 para dizer. Ela vai limitar a hegemonia e o arbítrio dos oligarcas donos das terras, dos oligarcas proprietários da terra, bebê. Observem que os dois textos, de uma forma ou de outra, eles estão sendo comparados, porque eu estou entendendo o que cada um está colocando, e eu estou dizendo um ponto que eles convergem. Foi isso que o comando me disse. Eu quero o ponto de convergência entre esses textos, que consiste na ideia de que a discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. Pessoal, o texto está falando de democracia. Quem cria lei é um legislador, mas onde é que no texto eu estou me referindo a algum processo, a algum rito democrático? Em canto nenhum. Alternativa B consiste na ideia de que a invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. Ele não está dizendo que desarticulou. Desarticular é destruir. Desarticular é fazer com que elas percam todo o poder. Essa expressão desarticulou, ela extrapola o que os textos estão identificando. Os textos estão identificando o quê? Os textos estão identificando que essas oligarquias, elas tiveram seu poder limitado. O que torna isso aqui errado é a expressão desarticulou. Desarticular extrapola o que a gente acabou de ler no texto. Meu amor, meu bebê, olhe para mim. Invenção dos códigos jurídicos limitou as aristocracias. Se você coloca a palavra limitar e o verbo limitar, fica absolutamente correto, tá certo? Então o que é que está errado? Desarticulou. Vamos lá, alternativa C. Consiste na ideia de que a formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades. Não, antes de regulamentos oficiais, nós já tínhamos sociedades, e o texto não está falando sobre isso. Dedidado a definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesse. Meu amor, se os conflitos de interesses eles tivessem se encerrado com a criação de regras morais, até hoje não tínhamos conflitos de interesses. E hoje nós temos conflitos de interesses, o que nos demonstra que jamais os princípios morais eles foram capazes de acabar com os conflitos de interesses. Sobrando-nos aí a alternativa E que a gente vai marcar sem medo. Olha o que é que ele está dizendo. A criação de normas coletivas diminuiu. Acabou? Não. Desarticulou? Não. Destruiu? Não. Diminuiu as desigualdades de tratamento. Por quê? Porque agora o homem comum, portador da compreensão da lei, ele vai saber reivindicar os seus direitos dentro da sociedade. Pessoal, olha aqui essa questão. Que questão magnífica, uma questão difícil, tá bom? Certo? Essa questão é da habilidade 4, ela exigiu o que de você? Uma comparação. Eu não coloquei nenhum conteúdo aqui na lousa, eu quis resolver ela pela análise textual. Queria que você olhasse para mim, a gente vai chegando aqui ao final, tá certo? Vou ficar grande de novo, já mostrar aqui algo importante para vocês, mas eu vou ficar grande de novo para dizer duas coisas importantes. Ó, por que que o professor Marden quis trabalhar a habilidade 4? Pessoal, se você pegar os últimos exames nacionais do ensino médio, você vai ver que nós temos 30 habilidades na matriz de referências, tá? Para cada área do conhecimento.
No caso de ciências humanas, a habilidade 4 para as disciplinas de de filosofia, de sociologia e de história, ela é central. Elas, até o ano de 2019, sempre formulou questões de níveis difíceis, tá? Só que o que foi que aconteceu? Em 2020 e em 2021, nós temos questões fáceis formuladas dentro da habilidade 4. E, como nós temos 45 questões, essa habilidade 4 é a habilidade que mais se repete. De tal maneira que nós temos exames nacionais do ensino médio em que nós vamos ter 3 questões da habilidade 4. O que é que a habilidade 4 vai exigir de você? Comparação. Se você tiver um conteúdo desse aqui, do contratualismo, é óbvio que você vai conseguir chegar mais rapidamente e mais factivelmente ao gabarito da questão. Mas se você não tiver, que tal você vir estudar com o professor Marden e entender quais são as estratégias de análise textual que você pode utilizar para fazer esse tipo de trabalho, que é uma tarefa cognitiva de comparação? Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai se dar bem. Mas, professor, como é que você tem todos esses dados? Pessoal, os microdados do INEP, tá? Vou ficar pequenininho de novo para mostrar 2 coisas para vocês. Primeiro, o restante dos slides aqui, tá bom? Que se você está chegando aqui, nós vamos deixar aqui na descrição dessa aula, tá? O link por meio do qual você entra em contato com, né, a nossa central de atendimento para fazer sua inscrição no curso e também para solicitar os slides dessa aula, tá certo, pessoal? Você pode solicitar tranquilamente lá pela nossa central de atendimento. Olha aí, a questão 88, também da habilidade 4. Essa outra questão aqui são de vários Enems, tá certo? Não só de um único Enem, da habilidade 4. E olha essa outra aqui, ó, do Enem de 2021, que foi uma das questões mais fáceis. Queria apenas uma comparação, que também, eu estava dizendo para vocês há pouco, é uma questão fácil. Me deixa grande de novo, Patrícia. Gente, queria muito agradecer a presença de vocês aqui, a participação nessa aula, tá certo? Porque isso é extremamente importante, tá, pra gente. Divulguem, tá bom? Se vocês, por acaso, passaram por aqui, assim, em um determinado momento, divulguem a nossa aula para que essa aula chegue a mais pessoas e possa ajudar pessoas a conseguir o seu tão sonhado, né, ingresso na universidade. Para terminar a nossa aula, olha que material legal que você, nosso aluno que já se inscreveu no curso, já tem aí, tá? Hoje você já tem esse material para você praticar muito bem, tá, o Exame Nacional do Ensino Médio. Patrícia, me coloca de novo pequenininho para eu mostrar o material pro pessoal. Olha aí, pessoal. Apareceu? Tá aparecendo para vocês? Show de bola? Olha que material lindo. Não, a pessoa que tá aparecendo aí, isso aí é o marketing que colocou, tá certo? A pessoa não é bonita, eu tenho plena consciência disso. Mas olha só o que é que nós temos aí, pessoal. Ó, as questões no Enem de 2021, certo? Todas separadas, tá? Mostrando o quê? Mostrando a habilidade, mostrando a competência e depois o quê, pessoal? Ó, o índice de acerto da questão, mostrando, tá certo? As alternativas que cada porcentagem de candidatos acabou marcando. Então observe que nós temos tudo isso do Enem de 2021. Passar devagarzinho para vocês, ó. Questões que lá no final, no nosso curso, você vai saber quais são as fáceis, quais são as médias e quais são as difíceis, tá bom? Quero agradecer, vou ficar grande de novo, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, toda a equipe que preparou esse momento junto com você e dizer, tudo isso só vale a pena porque o professor Marden entende que a tarefa docente dele pode ajudar sim você, querido aluno, querida aluna, você que está chegando aqui a conquistar o seu sonho da aprovação. Beijo no coração, sigam a gente lá no Instagram, @profmarden, e a gente se encontra nas aulas do Imersão Enem, 70 dias para o Enem, o caminho para a sua aprovação. Tamo junto, galera, valeu!